O trauma. Uma experiência dolorosa que, muitas vezes, é vista como algo individual ou isolado. Mas o que acontece quando o trauma se enraiza na cultura, na história, nos valores de um povo? É nesse campo complexo e pouco explorado que a psicóloga egípcio-americana Nadia Fouad tem dedicado seu trabalho, oferecendo uma nova perspectiva sobre o trauma e, consequentemente, sobre a cura. Nadia Fouad não é apenas uma psicóloga. Ela é uma ponte entre culturas, uma voz que ecoa a experiência de viver entre o Oriente e o Ocidente. Nascida no Egito e radicada nos Estados Unidos, Nadia carrega em si a riqueza de duas culturas e uma profunda compreensão das complexidades humanas. Sua formação em psicologia clínica, baseada em referenciais como Carl Rogers e sua abordagem centrada na pessoa, a levou a questionar os modelos tradicionais de tratamento do trauma, que, muitas vezes, ignoram as influências culturais e sociais, oferecendo abordagens simplistas e generalizadas. A trajetória pessoal de Nadia, que a conecta com diferentes realidades, e sua sede por conhecimento, a guiaram para uma compreensão mais ampla do sofrimento humano e para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais personalizadas e eficazes. Nadia, com sua abordagem inovadora, nos convida a repensar o trauma, a reconhecer que as experiências individuais são atravessadas pelo contexto cultural em que vivemos, e que, para curar, é preciso considerar essas camadas como diferentes aspectos de um mesmo cristal, cada um refletindo uma diferente faceta da verdade. Como diria o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a cultura não é um mero adereço, mas sim um conjunto de estruturas que moldam nossos pensamentos e ações, influenciando a forma como internalizamos os traumas. Mas o que é, afinal, o trauma cultural? Para Nadia Fouad, ele vai além da experiência individual, sendo uma herança coletiva de sofrimento e opressão que se manifesta em sociedades que foram afetadas por eventos históricos traumáticos. Guerras brutais, genocídios sistemáticos, opressão colonial, escravidão e outras formas de violência deixam marcas profundas na psique de um povo, gerando feridas que se transmitem através de gerações, como uma herança amaldiçoada que não escolhe vítimas. Essa ideia encontra eco nos estudos sobre memória social, que apontam como as experiências coletivas são transmitidas através de narrativas, rituais e símbolos, influenciando as emoções e comportamentos das gerações futuras. Esse trauma cultural se manifesta através de histórias não contadas, de segredos familiares, de crenças limitantes e valores deturpados. Ele se enraiza nas instituições, nas relações sociais e nas formas como as pessoas se relacionam com o mundo. Ele pode gerar ansiedade crônica, depressão profunda, dificuldade de lidar com as emoções, sentimentos de culpa e vergonha, e uma profunda sensação de falta de pertencimento. O trauma cultural se torna uma parte da identidade coletiva, moldando a forma como um povo se vê, se entende e se relaciona com o mundo e com outras culturas. Ele se torna parte dos hábitos desses grupos, na visão de Bourdieu. Para entendermos melhor, podemos comparar o trauma cultural com um rio subterrâneo que corre por baixo de um terreno aparentemente estável. Por fora, tudo parece normal, mas por baixo há uma corrente de sofrimento e dor que afeta todas as formas de vida. Um exemplo claro disso é o impacto da colonização nas culturas africanas e indígenas, que tiveram suas tradições destruídas, suas línguas proibidas e sua identidade negada. Essa violência cultural gerou um trauma que afeta a saúde mental, a organização social e a capacidade de se autogovernar desses povos, refletindo-se na atualidade, como apontam os estudos do psiquiatra martinicano Frantz Fanon, em suas análises sobre o colonialismo e o trauma. Outro exemplo é o Holocausto, que deixou marcas profundas na identidade judaica, gerando um trauma cultural que se manifesta em altos níveis de ansiedade, medo da perseguição e uma forte necessidade de preservar a memória das vítimas. Podemos citar também as marcas do regime de apartheid na África do Sul e a escravidão que deixou marcas profundas na diáspora africana.
Como aponta o psicólogo e ativista Thomas Tell, as estruturas sociais e históricas são, muitas vezes, a raiz dos traumas. O trauma cultural é uma ferida que afeta a todos, de forma direta ou indireta. A abordagem terapêutica de Nadia Fouad é uma profunda ode à humanidade, uma celebração da diversidade cultural e uma ode ao poder de cura da conexão humana. Ela não se limita a oferecer soluções padronizadas, mas busca compreender o sofrimento de cada pessoa em sua totalidade, considerando seu contexto cultural, histórico, social, econômico e espiritual. Em vez de aplicar técnicas generalizadas, ela personaliza o tratamento, utilizando a linguagem, os símbolos e as histórias que são significativos para cada pessoa, integrando elementos da terapia cognitivo-comportamental com abordagens humanistas e sistêmicas. Nadia acredita que a cura do trauma cultural só é possível quando as pessoas se reconectam com suas raízes, com seus valores e com sua cultura, e não através da imposição de valores alheios. Suas intervenções terapêuticas muitas vezes envolvem atividades como rodas de conversa, onde as pessoas podem compartilhar suas histórias, reconstruindo as narrativas distorcidas pelos traumas, numa abordagem que se assemelha à terapia narrativa proposta pelo influente psicoterapeuta australiano Michael White. Ela utiliza a arte, a música, a dança, o teatro e outras formas de expressão cultural, para que as pessoas possam se reconectar com suas emoções, dando voz às dores silenciadas, numa perspectiva de terapia expressiva. Ela incentiva a valorização dos rituais, das tradições, compreendendo que eles são a base da identidade e da resiliência das comunidades, como apontava o antropólogo polonês Bronisław Malinowski, em seus estudos sobre o funcionalismo da cultura. Um exemplo prático da abordagem de Nadia é o seu trabalho com refugiados, especialmente aqueles afetados pela Guerra Civil Síria, que se intensificou a partir de 2011, um conflito que gerou uma das maiores crises humanitárias de nosso tempo, com milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas em busca de segurança. Ela não se limita a tratar o trauma individual desses refugiados, muitos deles crianças, mulheres e idosos, que vivenciaram perdas irreparáveis, mas busca entender como o trauma cultural afeta a comunidade como um todo. Ela utiliza atividades que fortalecem os laços sociais, como grupos de apoio e atividades culturais, resgatando sua identidade, que foi muitas vezes fragmentada por esta violência, e promovendo a esperança em um futuro melhor, mesmo diante das adversidades. Ela reconhece que a cura do trauma não é um processo isolado, mas sim uma jornada coletiva, que envolve a participação de toda a comunidade, pois é através do convívio, da partilha e do apoio mútuo, que as feridas da guerra podem se cicatrizar. Outro exemplo é o seu trabalho com comunidades indígenas, especialmente na América Latina, como os povos andinos e amazônicos, que sofreram com a colonização, principalmente a espanhola, com exploração de seus territórios e um genocídio que se estendeu por séculos, desde o século XV, e que continua a deixar suas marcas na atualidade. Nadia utiliza métodos terapêuticos que valorizam a medicina tradicional, a sabedoria ancestral e os valores culturais desses povos, muitos dos quais foram transmitidos oralmente de geração em geração, ajudando-os a se reconectarem com suas raízes, com sua identidade e com sua força, resgatando seus saberes, línguas e histórias, ressaltando a importância da autonomia e da autodeterminação de cada povo, numa visão que se alinha com os preceitos do pensamento descolonial. Nadia também valoriza a importância do empoderamento individual e coletivo. Ela acredita que ao fortalecer a autonomia das pessoas, as capacitando a tomar decisões sobre suas próprias vidas e das comunidades, dando voz aos grupos marginalizados e promovendo a participação ativa na tomada de decisões, cria-se um ambiente mais justo, igualitário e compassivo, onde a cura é possível e o futuro é mais promissor. Empoderamento este que se aproxima da abordagem de Paulo Freire, com foco na libertação através da educação e da conscientização,
empoderando os indivíduos para que se tornem agentes de transformação da sociedade. As teses e teorias de Nadia Fouad têm gerado um impacto profundo no campo da psicologia e da saúde mental. Sua abordagem inovadora tem desafiado as perspectivas tradicionais sobre o trauma, evidenciando a importância da cultura, do contexto e do coletivo, e incentivando a criação de modelos terapêuticos mais inclusivos e eficazes. Sua influência se expande para além do campo da psicologia, inspirando educadores, assistentes sociais e líderes comunitários a adotarem práticas mais conscientes, sensíveis e eficazes. O reconhecimento do trauma cultural como um fator determinante da saúde mental tem levado à criação de políticas públicas mais justas e equitativas. Governos, instituições e organizações estão cada vez mais conscientes da necessidade de investir em programas que abordam o trauma cultural de forma integrada, considerando as necessidades específicas de cada comunidade. No Brasil, podemos citar como exemplo o crescente reconhecimento do impacto do trauma cultural nas comunidades quilombolas, que sofrem com os efeitos da escravidão e da discriminação racial, e como programas de saúde mental estão começando a incorporar essa perspectiva. Um exemplo disso é o aumento das iniciativas de saúde mental em Ruanda, após o genocídio de 1994, onde programas de reconciliação e justiça restaurativa se tornaram importantes ferramentas para a reconstrução social, além dos programas de apoio à saúde mental em comunidades indígenas no Canadá, que foram afetadas pela colonização e por abusos em escolas residenciais, que buscam recuperar a identidade cultural e promover o bem-estar das gerações afetadas. Esses são apenas alguns exemplos do aumento das iniciativas de saúde mental em comunidades que foram afetadas por guerras, conflitos ou desastres naturais. A abordagem de Nadia Fouad ressalta a importância de promover a igualdade, o respeito à diversidade, a justiça social e a valorização da identidade cultural, elementos essenciais para criar comunidades mais resilientes e saudáveis. Seu trabalho se alinha com as ideias de autores como o sociólogo e teórico cultural jamaicano-britânico Stuart Hall, cujos estudos sobre identidade cultural e a influência do colonialismo são fundamentais para entender as dinâmicas do poder e suas marcas na psique, que apontam a importância da identidade cultural para a construção da autoestima e do empoderamento individual e coletivo, especialmente em grupos marginalizados pela história. A teoria de Nadia também tem influenciado a forma como profissionais da saúde mental abordam os casos de trauma em diferentes contextos. Suas teses incentivam os terapeutas a irem além das técnicas padronizadas, a mergulharem na história de cada pessoa, a compreenderem seus valores, suas crenças, a se conectarem com suas raízes, utilizando ferramentas que tenham significado para cada indivíduo, valorizando o contexto cultural e histórico como elementos importantes no processo de cura, e dialogando com a ideia de uma psicologia culturalmente sensível, que ressalta a importância de abordar o sofrimento de cada pessoa na totalidade, e não como uma entidade abstrata. Outro impacto importante do seu trabalho é o incentivo à pesquisa e à criação de conhecimento. Suas teses abriram novos caminhos para a compreensão do trauma, incentivando outros pesquisadores a explorarem as complexidades da natureza humana, criando novas teorias e abordagens terapêuticas que levam em conta a experiência de diversos povos e culturas. O trabalho de Nadia Fouad inspira pessoas a acreditarem que a cura é possível, mesmo diante das maiores adversidades. Nadia Fouad nos ensina que a cura do trauma não é um processo isolado, mas uma jornada coletiva de transformação. Ela nos mostra a importância de nos conectarmos com a história, com a cultura e com as emoções dos outros, criando um mundo onde a compreensão, a empatia, a justiça e o respeito à diversidade sejam os pilares de uma sociedade mais humana e compassiva. Nadia nos oferece uma nova esperança para o presente e um futuro melhor. Um futuro de respeito, igualdade, paz e cura para todos. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas.
Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal, ajudando-nos a difundir conhecimento e promover reflexões sobre temas relevantes para a sociedade. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar suas opiniões, pois sua participação é muito valiosa para nós. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima!